Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que para variar está muito bom. A gente vai falar sobre aromaterapia. É uma técnica milenar que existe, olha, há muitos e muitos e muitos anos. E como ela pode ser aplicada para tratar problemas de saúde? Quais as vantagens dessa prática? A gente tem um craque no assunto para falar sobre isso e para falar das formas de usar essa aromaterapia. Na verdade, a gente há muito tempo já tem contato com ela, só que não exatamente entendendo que ela é uma técnica e que é exatamente também uma terapia. No segundo bloco, a gente fala como esses tratamentos associados a outras terapias dentro da medicina tradicional podem melhorar a nossa qualidade de vida. O programa está ótimo e está começando agora. Muito bom, vamos começar então o programa que eu disse que está ótimo, então você vai ver, fica com a gente que você vai ver que está muito bom. A gente tem aqui hoje conosco mais uma vez um convidado muito especial, o Fabian Laszlo, que é aromatólogo, cientista também, fundador da Laszlo, que é uma das grandes produtoras de óleos essenciais do Brasil e também referência mundial. E vamos falar dessa técnica que usa os aromas para resolver sintomas e também prevenir alguns problemas. Como a aromaterapia pode cuidar da nossa saúde. Mais uma vez, bem-vindo, Fabian. Alegria ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Muito bacana saber que tem um mineiro que é referência no Brasil inteiro quando a gente fala de aromaterapia, né? Já são mais de 22 anos aí trabalhando com isso. E é sempre muito legal falar sobre isso, porque as pessoas, depois da pandemia, antes da pandemia já existia uma busca muito grande, durante a pandemia a procura foi muito grande e agora continua. E é não só uma procura pelos olhos, mas por informação sobre os olhos, né Fábio? Sim. O período da pandemia, como as pessoas ficaram trancadas, né, muito tempo dentro de casa, aquele estado de ansiedade fora o medo, né, o receio de contrair o vírus e tudo, fez com que as pessoas buscassem outras alternativas que não fossem só os tratamentos médicos convencionais, até porque naquele momento ali a gente não tinha nem vacina. E aí a gente viu um pico de busca pela aromaterapia para se utilizar óleos como lavanda, capim-limão, bergamota, que são óleos essenciais calmantes. Muitos óleos que têm propriedade antiviral, imunoestimulante também foi procurado naquele momento, né? E após, né, essa fase mais grave da pandemia passar, a gente ainda está vivendo ela, né? Mas a gente percebeu que ainda assim as pessoas continuaram aderindo, né, à aromaterapia, utilizando e buscando para outros tipos de utilização também. Essa é uma prática que já é conhecida no mundo desde mais ou menos 1930. Ela tem bastante pesquisa acadêmica, bastante respaldo científico, né? Tanto da eficácia microbiológica, antisséptica dos óleos, imunoestimulante, propriedades ansiolíticas, até medicamentos já comercializados na Europa, com vários estudos muito rígidos feitos, né? Com óleo, por exemplo, de lavanda para tratamento de ansiedade, que comprovadamente se observou em grupos de voluntários humanos que o resultado foi igual ao uso do Lorax, o lorazepam, né, que é um remédio para ansiedade. Então a gente já está caminhando dentro da área para uma perspectiva mais médica, mais reconhecida, tanto é que ela foi aderida e é utilizada hoje dentro do SUS, né? Exatamente, faz parte de uma das... são quantas? São 19? 119? Já são quase 30 práticas 30, que já foram começaram com reconhecidas. 19 práticas, as famosas práticas integrativas do Sistema Único de Saúde. Acho que essa é uma grande vitória para toda a sociedade, porque esse procedimento é reconhecido no mundo inteiro, né? Elogiado por vários grandes especialistas do mundo todo, né? E você que está acompanhando a gente aqui, nossa telespectadora, nosso telespectador, pode até pensar, não, eu não acredito nisso. E eu quero perguntar para o Fábio, não é questão de acreditar, né? Eu não acredito em aromaterapia, mas existem referências da nossa própria existência, de cheiros, de essências, que nos acompanham ao longo da nossa vida e que, se você for lembrar, você vai ver,
alguma coisa te transforma quando você tem contato com esses aromas. Essa é a aromaterapia, né? Eu acho que o ponto mais importante que a gente tem que entender, né, para conseguir compreender um pouco do potencial que o olfato tem para tratamento de saúde, é a gente voltar lá por volta do ano de 2000, 2002, até 2004, que foi quando dois médicos cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por terem descoberto quais são os genes relacionados ao olfato. Isso foi pouco logo ao olfato? Ao olfato. Isso foi pouco depois que já tinha sido feito o sequenciamento genético humano. Aí ali dentro eles encontraram quais são os genes que estão relacionados a sentir cheiro. E para o espanto deles naquele momento, a gente tinha mais ou menos 3% do nosso código genético de genes só para isso. É uma quantidade de genes muito grande, considerando que a gente tem inúmeras células, funções, tipos de enzimas, proteínas que são sintetizadas. E aí, a partir daquilo ali, foram avançando com mais estudos e foram descobrindo que esses genes eles não são só para o nariz. Que nós temos receptores olfatórios, receptores que estão no nariz são proteínas, né, que ficam ali ligadas ao sistema nervoso, mas a gente tem proteínas similares em todas as células do corpo. A gente tem dentro do cérebro, tem dentro do pulmão, no rim, no coração, na pele. Na pele. Tem várias partes do corpo. E aí, dali para frente, nesses últimos 20 anos, foram sendo feitos vários trabalhos, né, de pesquisa para tentar identificar qual o potencial de nós termos nascido com isso, né, qual que é a relevância científica, médica, clínica, de tantos receptores espalhados nas células. E o incrível que foi se descobrindo é que alguns desses receptores são ativados por moléculas odoríferas, algumas produzidas pelo próprio corpo, então o nosso corpo sintetiza algumas moléculas odoríferas, isso circula no organismo, igual você vai ter um hormônio, uma testosterona, é produzido, se liga a alguns receptores e desencadeia seus efeitos. E a gente tem determinados odores também que vão se ligando, esses receptores vão produzindo um efeito. A gente tem também os odores que vêm de fonte externa. Também foi observado em estudos isolados, né, mas quando a gente vai juntando meio que um quebra-cabeças, vai ficando mais claro, né, certas conclusões de que ocorre dentro do meio ambiente da natureza, né, de uma floresta, uma interação simbiótica muito grande entre as árvores e os seres vivos ali dentro. Então, as moléculas odoríferas que as árvores tendem a liberar, né, as plantas, tanto os animais ou nós, seres humanos, estando ali, absorvemos, isso cai na corrente sanguínea e vai se ligando a esses receptores. Então, cada moléculazinha tem um receptor específico, tem uma função, tem moléculas que promovem o crescimento da pele, se liga a receptores específicos que a pele tem, outras a nível de tecido muscular para crescimento de músculo. Por exemplo, tem uma moléculazinha cedreno que é encontrado no cedro, que se descobriu que tem esse potencial, então isso abre portas para pesquisas futuras na questão de doenças músculo-degenerativas, né, as distrofias. Então, assim, é um campo de potencial de pesquisa que vai render muitos prêmios Nobel aí, muita descoberta pela frente. Perfeito. E se a gente considera a potência desse sentido que é o olfato e como ele está conectado com nossas lembranças, com nossas sensações, com nossas saudades, com nossas expectativas, com até mesmo com o fato da gente existir, porque existe sexualidade também nisso, né? Sim. A gente tem hormônios que são ativados pelo cheiro, e se a gente entende que tem uma ciência que trabalha todo esse olfato a partir de cheiros que vão nos proporcionar bem-estar, né? Sim. A gente entende que tem uma variedade muito grande. Eu gosto muito do exemplo da laranja. Quando a gente descasca uma laranja, lembra daquele cheirinho, né? Sim. Que sai aquela... É um cheiro de relaxamento, de alegria também, né? De alegria, né? O sumo da laranja, descontração. E aí tem o óleo essencial de laranja, que vai buscar exatamente Justamente, isso. nós utilizamos a lavanda que você falou é fantástica também, né? Que traz tudo isso, né? E você comentou também de óleos que atuam na parte dos hormônios, né? Como os óleos essenciais atuam dentro do cérebro, afetando algumas áreas, alguma parte relacionada à memória, né? Às sensações emocionais. Há também um efeito sobre as principais glândulas endócrinas no cérebro, né? Que vão acabar controlando e influenciando o resto do corpo.
né, em específica a hipófise. Então, os animais têm, eles exalam um cheiro da reprodução, são os feromônios. Feromônios. É. E a gente exala também. Também, só que tem tanto perfume que não dá para sentir, ou dá para sentir? Eu acho que vai ficando tudo meio mascarado. Mas o interessante do feromônio é que ele é sentido não pelo nariz, pelo olfato normal, ele é sentido por um outro órgão que se chama órgão vomeronasal. Aí é uma molécula que é só essa região que é sensível, que tem os receptores específicos para os feromônios. O nariz mesmo nosso, ele não consegue perceber. Então, o nosso corpo também tem essa inteligência de separar. Então, se tiver aquele monte de perfume, ainda assim vai ter um pedacinho lá dentro que de repente sente. Que perfeição, né? A gente foi feito antes dos perfumes, mas já existia um dispositivo para trabalhar além dos perfumes. Sim, já tinha. Fantástico. E como é que você avalia, né, a possibilidade de entender que existem óleos essenciais que ainda nem foram descobertos, né? Existem ainda campos para serem trabalhados. Sim. E como é que a gente vai entender para que servem todos eles, que a gente ainda nem conhece onde é que eles estão? Porque se você considerar que tem aquelas punks, as plantas alimentícias não conhecidas, e tem milhares que a gente ainda não conhece, sim, a gente tem também uma variedade de óleos que a gente precisa conhecer ainda, né? Sim, é uma descoberta, assim, digamos, quase infinita aí, infinita, né? Para estar se trabalhando. Até porque ainda, mesmo que digamos que uma planta nova foi descoberta, identificado um óleo essencial daquele ser que foi tirado de lá de um determinado ecossistema, a gente pode de repente encontrar ele em outro ecossistema, com outras condições climáticas, com um óleo com composição totalmente diferente, porque a planta ela vai se adaptando aos fatores do meio ambiente e a gente pode ter oscilação na composição desse óleo. Então, a gente pode ter casos de alguns óleos de determinadas plantas que têm odores totalmente diferentes um do outro, da mesma espécie, por conta dessa questão de meio ambiente ou de uma questão evolutiva, né, de mudança genética, e as aplicações terapêuticas também são totalmente diferentes. Agora, como é que foi a evolução da indicação desses óleos? O óleo de lavanda para acalmar, alguns óleos para estimular. Isso foi na tentativa e erro? Isso começa um pouco também com os perfumistas franceses, onde tudo, né, toda a origem do perfume, né, que é uma história tão bonita, né? De alguma forma, a gente tem um pezinho da aromaterapia na fitoterapia, né? Então, assim, a mesma pergunta se você me fizesse, como que as pessoas sabem que o chá de quebra-pedra serve para tratar de cálculo renal, né? Então, isso vem lá de uma história etnobotânica, né? Quem que diz que o boldo cura ressaca? Foi o pessoal então que assim, tomou uma. Aí é aquela questão, né? Como que o índio tem essa percepção no meio da mata, né? De começar a descobrir os animais também, que tem animais que comem determinadas plantas quando estão doentes para o seu tratamento. Cachorro faz muito isso, né? Passa, vai lá, você vê o gato. Cachorro come o gato também, né? Como é que ele sabe? Então, assim, a gente tem um pouco dessa correlação, né, do uso que as plantas já tinham ao longo de séculos ou milênios. E depois, digamos ali de 1920, 1930 para frente, cada vez mais, obviamente, os estudos mais intensos nesse campo surgiram nos anos 80, 90 para cá. E aí as pesquisas foram demonstrando como que determinados componentes de óleos essenciais ou os óleos, né, na sua integralidade, tinham de efeito em ser humano, em animais, né, e aí a partir disso foi se somando essas descobertas com o que já se sabia, né. Algumas coisas se confirmaram e algumas coisas foram derrubadas, né, pela ciência, que eram mitos, assim, que, por exemplo, o alecrim tem variações do alecrim com composição diferente, né. Então tem um quimiotipo, uma variedade química dele, que é rica em verbenona, que é um composto que por muito tempo nos livros vem se falando que é usado para tratamento de fígado, né? Só que já foi constatado que a verbenona não tem função nenhuma a nível hepática. Qualquer alecrim poderia ajudar de alguma maneira o fígado, mas não por conta dessa substância em específico. Então a ciência ela vai ajudando a gente, vai confirmando, vai desconfirmando, né? Derrubando os mitos e vai alinhando usos mais coerentes, né, na medida que a gente vai avançando. E é uma luta muito interessante também que as pessoas sérias travam, porque você hoje encontra óleos essenciais de todo tipo, de todo preço. Muitas pessoas podem até se espantar, falar, nossa, mas alguns são muito caros. Tem razão para isso, sim, né? Por exemplo, rosa, a gente precisa de
quilômetros e quilômetros de plantação, para produzir, por exemplo, 2, 3 toneladas de pétala, que são colhidas, para você tirar 1 litro de óleo. Então, assim, é um óleo que é impossível você colocar aquele monte de trabalhador, ocupar aquela terra grande, que ela também não é de produtividade o ano inteiro, tem período, né? Para você tirar 1 litro de óleo e aquilo ser vendido a preço irrisório, né? Por outro lado, a gente já tem plantas igual o eucalipto, né? Aqui no norte de Minas, a gente tem plantação de eucalipto para produção de papel. Quando as árvores são cortadas para extração da celulose, sobra aquele monte de folha e as folhas então são destiladas. É meio que um resto de produção de papel. E ali mais ou menos você tem, acho que uns 70, 80 quilos de folha, você tira 1 litro de óleo de eucalipto. Aí por isso que o eucalipto acaba sendo um óleo mais barato. Então, essa questão do preço, ela depende muito das exigências, né, de cultivo, de quanto de rendimento que a planta tem, dificuldade de produção. E aí as pessoas têm que ficar realmente atentas, porque rosa, sândalo, violeta, jasmim, que são óleos assim, muito famosos, né, e que são os mais caros, quando você vê ele com preço de banana, começa a suspeitar porque tem alguma coisa estranha, provavelmente é sintético. Então, não é óleo, né? Não é óleo, embora esteja lá no rótulo, né? Ainda não existe uma legislação que proteja isso, né? Não tem. E assim, o sintético, ele é uma inspiração em cima do natural, né? É uma criação fantasiosa. Então ele pode ter alguns componentes que existem no óleo natural, pode ter compostos totalmente diferentes, né? A gente vê, por exemplo, você compra aí um incenso de arruda, vai cheirar, não tem nada a ver com o cheiro da arruda. É uma fantasia que um perfumista, né, criou ali, pensando na arruda que ficasse gostosa para o incenso. Aí vai e vende a essência, mas não tem nada a ver com óleo essencial. Então, tem as essências também, porque, por exemplo, quando você vai na sauna, joga uma essênciazinha de eucalipto. Ali tem eucalipto exatamente ou também é sintético? Bom, a de sauna, pelo eucalipto ser um óleo muito barato, ela realmente é verdadeira. Só que esse que é vendido para sauna, eles vendem diluído, geralmente é 30% de óleo de eucalipto, 70% de água com um surfactante que dissolve o eucalipto na água, para que ele fique mais acessível e na hora que você jogar na sauna não ficar muito forte. Se você jogar o óleo de eucalipto puro, tem que ser assim, coisa de 2, 3 gotas. Se você passar da quantidade, você não dá conta nem de ficar lá dentro, você fica asfixiado. Fábio, e a forma de uso dos óleos? Porque isso também é variado, né? A gente tem o espessor, né, que ele é elétrico, mas existem outros que você pinga gotinha ali e parece que tem até uma vela que você coloca embaixo. Sim. E dali pode a essência, o cheiro caminha, né? Tem alguns que você esfrega na mão para passar, tem outros que você pode passar no corpo, tem também o roll-on, né? Sim. Hoje as formas de estar sendo utilizados são muitas, né? A gente só tem que tomar cuidado que aqueles óleos que são considerados mais dermocáusticos ou irritativos, né, que também têm função terapêutica, mas têm que ser utilizados de forma com mais conhecimento e responsabilidade. É o exemplo da canela, cravo, tomilho, orégano, são óleos que você encostar um pouquinho na língua ou encostar na pele, já começa a arder. Então, esses casos a gente tem que tomar cuidado, inclusive por inalação, porque pode arder a mucosa nasal, né? Então, assim, apesar de ser um produto de origem natural, não significa que ele não tenha contraindicações, pode ocorrer interação medicamentosa também, então também tem que ter cuidado nesse sentido, né? Pode se sobrecarregar o efeito, vamos supor, lavanda utilizada com uma pessoa que já está usando um remédio antihipertensivo, que a lavanda ela baixa um pouco a pressão. Em algum indivíduo mais sensível pode baixar muito a pressão e esse indivíduo começar a passar mal. Então essas questões elas têm que estar alinhadas, né, e ter um pouco de atenção por parte do profissional que está tratando. Qual é a porta de entrada para o universo da aromaterapia? Quem está assistindo a gente fala, que legal, agora eu quero conhecer mais, quero saber mais, porque tem tanto óleo para aplicar de tanto jeito, né? Tem alguns que vão ativar lembranças, né? Tem outros que vão acalmar, como eu disse, tem outros que vão ser usados para ativar o início do dia. Tem outros que são usados até na sola do pé, né? O roll-on, né? Na palma da mão. Outros são usados como perfume. Como é que a gente começa a entrada nesse universo? Bom, se você der um Googlezinho, você já vai achar milhões de coisas. Tem coisas também erradas, né? Então, Mas nós estamos como especialistas aqui, né? Então, acho que é o primeiro ponto de partida, que se alguém quer entrar nessa área, já começando a entender um pouquinho melhor,
é a aquisição de livro, que livro tem muitos livros já sobre o tema, e ali dá para que a pessoa possa ter um conhecimento por parte já de um profissional, que já, muitas vezes os autores trabalham muitos anos com isso, e ela vai ter um pouco mais de segurança para iniciar. A Laszlo, que é a sua indústria, é também uma editora de livros sobre o assunto, né? Em 2016, nós lançamos a editora, porque aqui no Brasil havia um déficit muito grande de conhecimento na área. A gente tinha muito poucos livros publicados, não é um assunto muito procurado pelas editoras. Então a gente resolveu traduzir livros da França, da Índia, Estados Unidos, Inglaterra, e hoje aqui no Brasil a gente já está com cerca de uns 60 livros dentro do assunto, que aí as pessoas podem escolher, tem desde a parte emocional, a parte mais tratamento de pele, cosmética, e assim vai indo. O site da Laszlo, né, tem todas essas informações. As pessoas podem entrar também em aromaterapia.com.br, que elas chegam lá na gente e tem um blog. Aromaterapia.com.br. Está vendo o site aí que a gente está colocando. É informação sobre esse universo maravilhoso. Ali é possível indicar, começar a entender qual óleo seria indicado para cada pessoa, cada situação, cada momento de vida, Fábio? Então, o livro, eu entendo que ele funciona como um universo de introdução, né? Então, a pessoa vai poder começar a usar muitas coisas mais simples no seu dia a dia, para insônia, dor de cabeça. Como é que você passa da lavanda, né? Porque todo mundo vai começar com lavanda. Exato. Qual o segundo degrau depois da lavanda? Vai indo devagarzinho ali, vai ter, às vezes, um óleo para um problema de micose na unha, um óleo para melhorar a concentração, igual um alecrim. Depois, provavelmente, essa pessoa, a gente vai ter duas situações, né? Tem quem, às vezes, quer se aprofundar, e aí é o caso de buscar cursos. Tem cursos que são para formação e tem cursos que são para quem quer usar mesmo, ter uma base um pouco mais robusta, né? Para não usar de forma errada. E tem também atendimentos, tem muitos profissionais que atendem com aromaterapia. E de fato, tem pessoas muito sérias no Brasil, pessoas muito sérias que trabalham com isso, e que se dedicam praticamente a vida toda, não só como Fábia, mas eu também tenho outras pessoas, a gente vai depois citar aqui outros estudiosos do assunto, para que a gente tenha noção do que é isso, né, Sim. Fábia? Hoje, depois que a aromaterapia foi incorporada no SUS, nós percebemos uma diferença muito grande no sentido de tipos de profissionais prescrevendo. Então, tem desde fisioterapeuta, psicólogo, médicos. Antigamente era raro a gente ver uma receitinha de médico indicando aromaterapia. Hoje, na nossa loja, toda semana tem, às vezes, 2, 3 receitas médicas que alguém aparece com ela lá, querendo comprar um óleo para tratamento. Então, assim, já mostra um avanço, uma abertura muito grande, né? E se a gente considerar que existem dezenas de milhares de tipos de óleos e também infinitas combinações entre eles, né? Também. Isso a planta já faz, né? Quando ela cria o próprio óleo essencial, às vezes tem óleos que tem 100 compostos. E aí aquela mistura de componentes, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma bactéria que poderia lá na natureza, um fungo, causar uma infecção na planta. Então ela produz uma substância que vai matá-la. Aí a bactéria cria uma resistência àquela substância, metaboliza ela mais rápido. Aí a planta produz outro componente que inibe a metabolização. E aí ela fica mais resistente, aquele óleo, para matar a bactéria. E aí você vai tendo ali milhões de anos, né, ou milhares de anos de evolução, que a planta vai testando, retestando, até ela, como um laboratório vivo, né, na mãe natureza, até ela lapidar e aquele óleo ficar o mais eficiente possível para defender ela. Quando a gente traz esse óleo para a nossa realidade humana e utilizamos, por exemplo, para tratamento de infecções de pele, respiratórias e de outros tipos, os resultados são fantásticos. Tem pesquisas acadêmicas com óleos essenciais antibióticos e micro-organismos que os antibióticos já não davam conta de debelar, e os óleos essenciais matando do mesmo jeito. Eu já te falei isso da outra vez, eu usei o sangue de dragão, umas gotinhas, machuquei o dedo, coloquei, fantástico. Um cicatrizante poderoso aquele. Um cicatrizante poderoso. Mas é bem importante a gente dizer também que não é remédio, né? Nós estamos falando de remédio. Não, a gente está falando de uma prática integrativa que pode ser associada, tanto é que é chamada de prática complementar também, né? Ela pode ser associada ao tratamento médico tradicional ou a outras práticas também de saúde que a pessoa esteja, né, sendo tratada por ela.
Sim. Para as pessoas, então, saberem mais sobre isso, a gente falou dos livros, a gente falou que existem também variadas opções de óleos, mas é importante perceber ali que existe diferença entre óleo, essência, né? E Sim. o parâmetro realmente é o preço, muito barato, o efeito não vai ser interessante, a pessoa pode até acabar... Mas às vezes é um cheiro gostoso para você pôr no ambiente, mas às vezes ele não tem aquele princípio, como eu dei o exemplo da bactéria, né? Sim. Não tem essa inteligência da planta associando os componentes para formar o seu óleo, igual o camarada lá no laboratório que vai misturar umas coisas sintéticas para fazer a essência. Para a gente terminar, o que é melhor para quem está começando, entrando no universo dos óleos essenciais? Para passar, para deixar no ambiente, para passar na palma da mão, na sola do pé? Por onde a gente começa? Ou para deixar no espessor? Difusor de ambiente é a forma mais segura que tem. E, inclusive, é uma das mais eficientes, né? Porque a gente já absorve aqui pelo nariz, já vai entrando pela mucosa nasal, até ali na entrada do pulmão e já cai na corrente sanguínea. Ah, então 10 gotinhas? Mais ou menos isso, 10 gotinhas, dependendo do tamanho do ambiente. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, para não ficar muito forte. Tá bom. Fábia, muito obrigado pela sua participação, sempre uma alegria te receber aqui. Depois, em outro momento, a gente fala sobre os óleos comestíveis, né? Que é outro universo super bacana, né? A gente pode fazer uma receita aí. Usados em chocolates, e também usados para temperar alimentos, né? Sim. É muito bacana. É outro universo. Paralelo, né, com a utilização dos óleos essenciais. Outro universo. Fabian Laszlo, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre tratamentos para o nosso bem-estar e a gente vai continuar nesse assunto e está te esperando por aqui. A gente volta logo.